Então vamos dar início em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, ó Deus, em meu auxílio. Socorrei-me sem demora. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Auxílio dos cristãos. Rogai por nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São José, rogai por nós. Sagrado coração de Jesus, confio e espero em vós. Doce coração de Maria, seja nossa salvação. Dai-nos, ó Virgem pura, fé, pureza e bravura. Santo Tomás de Aquino, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, continuando aqui, página 257, capítulo 4 do Sacramento da Eucaristia. Agora chegamos no ápice. Sacramento mor por excelência, né? Então vem a importância desta doutrina sobre o sacramento. Se entre todos os sagrados mistérios que nosso Senhor e Salvador nos confiou, como meios infalíveis para conferir a divina graça, não há nenhum que possa comparar-se com o Santíssimo Sacramento da Eucaristia, assim também não há crime que faça temer pior castigo da parte de Deus do que não terem os fiéis devoção e respeito na prática de um mistério que é todo santidade, ou antes, que contém em si o próprio autor e fonte da santidade. Então, contra este sacramento, o pecado é maior do que contra qualquer outro sacramento. Porque todos os outros 6 sacramentos não é o próprio Deus em pessoa. São apenas sinais sensíveis de Deus. Da graça, né? O batismo é um sinal de entrar na fé, no povo de Deus, né? O crisma é a confirmação, o casamento é o enlace entre o homem e a mulher, o sacramento da ordem torna o padre capaz de consagrar, etc. Mas a Eucaristia é ele. Então, comungar em sacrilégio é bem... Comungar em sacrilégio é muito pior do que batizar sem vontade. Muito pior. Qualquer pecado contra os outros sacramentos... Falando no batismo, aquele batismo que o pessoal antigamente tinha muito disso, na minha família teve também. Essa menininha morreu com 2 anos. Nessa época não batizava filho de mãe solteira. Não sei o que seria das crianças, na década de 70, 80. Minha mãe disse que batizou ela na fogueira de São João. Será que valeu esse batismo? Ué, se foi com a intenção, se não tinha outra forma, né? A igreja não batizava, porque os pais não podiam casar. O homem já era casado. Se foi... É de se crer que, se foi com a intenção de fazer o que a igreja sempre faz, com fé, Deus não vai negar o batismo, né? A igreja não aceitava batizar criança de mãe solteira. Mas não sei se é a igreja que não aceitava. Os pais, a mãe e os avós queriam muito batizar criança. Então tem que ver na época, né, como que era. Depende muito. Mas acredito que é válido. Então ele diz... Com muita perspicácia alcançou o apóstolo esta verdade e sobre ela nos advertiu em termos peremptórios. Tendo, pois, mostrado como era enorme o crime daqueles que não distinguem o corpo do Senhor, acrescentou logo em seguida: por isso é que entre vós há tantos doentes e fracos, e muitos chegam a morrer. Os pastores devem, portanto, esmerar-se na exposição de todos os pontos doutrinários que mais realcem a majestade da Eucaristia, para que o povo cristão, compreendendo que deve tributar honras divinas a este celestial sacramento, consiga os mais abundantes frutos da graça, a parte de si e parte de si a justíssima cólera de Deus. Aí vem o histórico da instituição. Para este fim, é necessário que os pastores comecem por explicar aos fiéis a instituição deste sacramento. Sigam o exemplo de São Paulo apóstolo, que afirmava só ter transmitido aos coríntios o que recebera do Senhor. Ora, o Evangelho indica-nos claramente como se operou esta instituição. Abre aspas. Como, pois, o Senhor amava os seus, amou-os até ao extremo. E para lhes dar esse amor, uma admirável caução divina, sabendo que chegara a hora de partir deste mundo para o Pai,
consumou o mistério a fim de que jamais se apartasse dos seus, e fê-lo por um recurso inexplicável que transcende todas as leis da natureza. Com efeito, depois de celebrar com os discípulos a ceia do Cordeiro Pascal, para que a figura pudesse cedesse lugar à verdade e a sombra ao fato concreto, abre aspas, tomou ele o pão, deu graças, benzeu-o e partiu-o, distribuindo-o aos seus discípulos, pronunciando as palavras, tomai e comei, isto é o meu corpo, que vai ser entregue por amor de vós. Fazei isto em memória de mim. Do mesmo modo, tomou também o cálice, depois da ceia, e disse, este cálice é a nova aliança do meu sangue. Fazei isto em minha memória todas as vezes que o beberdes. Aí vem aqui no catecismo, nomes deste sacramento. Primeiro é Eucaristia. Reconhecendo que uma só palavra não podia de modo algum exprimir a sublime dignidade deste admirável sacramento, procuraram os sagrados autores interpretá-la por meio de várias designações. Então tem mais de um nome para explicar a Eucaristia. Chama-lhe às vezes Eucaristia. É um termo que se traduz em vernáculo por boa graça. A tradução de Eucaristia, boa graça. Ou também ação de graças. Com propriedade se diz que este sacramento é boa graça, não só por prefigurar a vida eterna, da qual está escrito, a graça de Deus é a vida eterna, mas também por conter em si a Cristo nosso Senhor, que é a graça por excelência e a fonte de todas as graças. Não menos acertado é o sentido que se dá como ação de graças, pois que pela imolação desta vítima puríssima rendemos todos os dias infinitas graças a Deus por todos os benefícios recebidos, sobretudo pelo inefável dom de sua graça, que nos é outorgada neste sacramento. Esse nome condiz perfeitamente com tudo que Cristo nosso Senhor fez na instituição deste mistério. É o que lemos na Sagrada Escritura, porquanto Davi, ele tomou o pão, partiu-o e deu graças. O próprio abismado na contemplação profética deste grandioso mistério, cantou o hino, misericordioso e compassivo, fez o Senhor um memorial de suas maravilhas, e deu alimento aos que o temem, mas julgou necessário antepor-lhe uma ação de graças, e por isso exclamou, digna de louvor e grandiosa é a sua obra. Aí vem outro sentido, né? Além de Eucaristia, a gente chama de comunhão. Porque Eucaristia, revisando então, Eucaristia quer dizer ação de graças. Ação de graças ou boa graça. É a boa graça de Deus. Eucaristia. Agora tem o nome de comunhão. É frequente dar-se-lhe também o nome de sacrifício. Só mais tarde é que falaremos deste mistério com mais vagar. Chama-se igualmente comunhão, termo que se deriva positivamente da passagem do apóstolo, abre aspas, o cálice da bênção que benzemos não é porventura a comunhão do sangue de Cristo? E o pão que partimos não é, por certo, a participação do corpo de Cristo? Por isso que é comunhão. Com efeito, no sentir de São João Damasceno, este sacramento nos liga com Cristo, faz-nos participar de sua carne e divindade, une-nos e congrega-nos uns aos outros, articula-nos, por assim dizer, num só corpo, no mesmo Cristo. Então, nós somos corpo místico de Cristo Jesus, e a Eucaristia vai materializar essa doutrina de que a gente é corpo místico e a gente toma parte no corpo de verdade, na carne, no sangue, na alma e na divindade de Nosso Senhor. A gente faz parte do corpo dele porque a gente come o corpo dele como um alimento verdadeiro. Igual a gente come o pão no café da manhã, a gente come o corpo de Deus. Então a gente não é só corpo místico no sentido simbólico, é porque a gente está no mesmo time. Não, a gente é corpo místico mesmo, a nossa carne se funde na carne dele. Porque a gente coloca no nosso estômago a carne de Deus. Então a gente é corpo místico de Cristo e corpo de carne mesmo. A gente faz parte desse corpo. É muito intrínseca essa relação. Minha carne, beber do meu sangue, não terá vida em mim. Quem não comer não entrará, né? Não tem a vida nele. Mas de hóstia também, né? Comunhão. Eu acho que vai chegar lá, né? Deixa eu ver aqui. Ele vai falar de alguma coisa aqui, deixa eu ver. Talvez vai chegar lá. Então Sacramento da Paz e Amor, também esse nome é dito da Eucaristia. Ó. Tal é também a razão de chamar-se Sacramento da Paz e Caridade, para nos dar a entender quanto são indignos do nome cristão os que cultivam inimizades e quanto se faz mister exterminar radicalmente os ódios, rixas e discórdias, como sendo a mais negra peste entre os cristãos.
Então, cada vez que a gente tem ódio de alguém ou de alguma coisa, cada vez que a gente entra numa treta, numa rixa, numa discórdia, seja por qualquer motivo, isto é o que tem de mais contrário ao espírito de um cristão. O cristão é manso e humilde de coração, porque Cristo foi manso e humilde de coração, né? Cristo não entrou em ódio com ninguém, não entrou em discórdia com ninguém. O que ele fez foi outra coisa, né? Quando parecia ódio, quando parecia rixa e discórdia. O único ódio que ele tinha é o ódio ao pecado e ao pecador contumaz, né? Mas o ódio é no seu devido lugar. Então ele diz, isto tanto mais porque no sacrifício cotidiano de nossa religião, prometemos fazer o maior esforço possível por conservar a paz e a caridade. Então a gente tem que conservar a paz. Se tiver duas alternativas, duas formas de fazer uma mesma coisa entre os irmãos e as duas forem difíceis, a gente tem que escolher aquela que causa menos discórdia. A gente tem que sempre prezar por isso. Então tem também o nome de viático. Vou tomar o viático. Nunca vi isso. O viático. Muitas vezes os autores sagrados dão-lhe também o nome de viático, por ser o alimento espiritual que não só nos sustenta na peregrinação desta vida, como também nos prepara o caminho para a eterna glória e felicidade. Viático, porque é uma via também, né? Por esta razão, vemos a Igreja Católica observar o antigo preceito que nenhum dos fiéis deve morrer sem a recepção deste sacramento, porque é a via para a vida eterna, é a estrada, é a BR que leva para Deus, para o céu. Então é o viático. Ceia, também é chamado de ceia. Os mais antigos padres da igreja estribavam-se na autoridade do apóstolo, ou seja, se apoiavam em São Paulo, quando deram algumas vezes o nome de ceia à Sagrada Eucaristia, pelo fato de que Cristo Nosso Senhor a instituiu durante os salutares mistérios da última ceia. Então também chama ceia a Eucaristia. Corolário, agora vem um comentário extra, né? O jejum eucarístico. Com isso, porém, não se quer dizer que seja lícito consagrar ou receber a Eucaristia depois que se tenha comido ou bebido alguma coisa. Conforme diziam os antigos escritores, foram os apóstolos que introduziram o salutar costume, desde então sempre mantido e observado, que as pessoas só recebam a comunhão em jejum natural, barriga vazia. Olha só, a Eucaristia como sacramento, né? Um dos 7 sacramentos, aí vem a prova. Após a explicação do nome, agora é hora de ensinar que a Eucaristia é verdadeiro sacramento, um dos 7 que a Santa Igreja sempre reconheceu e conservou com religiosa veneração. Antes de tudo, porque na consagração do cálice é designada como mistério de fé. O padre diz, eis o mistério da fé. Depois, porque são quase inúmeras as declarações pelas quais os sagrados autores sempre afirmaram o caráter genuinamente sacramental da Eucaristia. No entanto, não o citaremos aqui, visto chegarmos às mesmas conclusões pela consideração da essência e finalidade desse sacramento. De fato, na Eucaristia concorrem os sinais externos e sensíveis de sacramento, bem como a virtude de significar e produzir a graça. Ademais, nem os evangelistas, nem os apóstolos deixam a menor dúvida de que foi instituída por Cristo. Ora, como aqui se verificam todas as condições que dão prova do genuíno caráter sacramental, já não precisamos recorrer a nenhuma outra argumentação. Então, morreu a nota. Agora vem o sinal sacramental. Qual que é o sinal sacramental da hóstia da Eucaristia? Todavia, tenham os padres o cuidado de advertir os fiéis de que neste mistério entram vários fatores aos quais os sagrados autores atribuíam outrora o nome de sacramento. Por que é sacramento? Tem outros motivos também. Olha só. Assim designavam, às vezes, a consagração e a comunhão, e a miúde o próprio corpo e sangue de Nosso Senhor, que se contém na Eucaristia. Diz Santo Agostinho que este sacramento consta de duas coisas: a aparência visível dos elementos, que a gente vê, e realidade invisível da carne e do sangue de Nosso Senhor Jesus Cristo. Então, parece pão, mas é carne e sangue. Tem duas coisas ali, não é só uma coisa, né? Se fosse uma coisa só, não seria o corpo e sangue. Ora, da mesma forma dizemos que se deve adorar este sacramento e com tais palavras, nos referimos ao corpo e ao sangue de Nosso Senhor. A gente não adora o pão de trigo, a gente adora o corpo que está ali. Então, tem duas dimensões que a gente tem que separar para não confundir. Então, os protestantes, muitos deles nos acusam de adoradores idólatras de farinha, adoradores de farinha de trigo.
Porque eles só estão olhando para os acidentes. Eles estão olhando para a aparência. Quando a gente não está adorando a aparência, a gente está adorando a essência daquilo, que é Deus. Então, ó, verdade é que todas estas coisas não se chamam sacramento no rigor da palavra. O nome de sacramento só tem aplicação real e absoluta às espécies de pão e de vinho. Diferenças dos outros sacramentos. Permanência no tempo. Fácil é de verificar quanto vai a diferença deste sacramento a todos os mais. Os outros sacramentos só adquirem sua razão de ser pela aplicação da matéria, quando são administrados a qualquer pessoa. O batismo, por exemplo, não surte seu efeito sacramental senão no próprio instante em que alguém recebe realmente a ablução de água. É só ali que recebe o batismo, não tem outro jeito. Não tem como batizar à distância, como batizar no presente para o futuro. Eu vou te deixar um batismo reservado para você. Eu vou batizar meu filho que vai nascer ainda. Eu vou deixar um batismo pronto para ele já. Não tem como. Então vem aqui, ó. No entanto, para a integridade sacramental da Eucaristia, basta a consagração da matéria. Ambas as espécies não deixam de ser sacramento, ainda que sejam guardadas no cibório. Então, o padre consagra hoje, fica ali. A Eucaristia, o sacramento permanece no pão. Ao contrário de outros sacramentos que não acontecem se não for determinado instante em que alguém recebe, né? Então, o batismo só existe no momento que alguém é batizado. Terminou o batismo? Acabou o batismo. Então, você recebeu, está batizado. Agora, o sacramento, cadê? Está com você. Não está no ar, não fica no ar. Agora, a Eucaristia, mesmo que você não comungue, ela vai ficar ali, continua ali o sacramento. Ele fica ali esperando alguém comungar ou adorar, né? Então, vem a transubstanciação. Mais ainda, ó, na feitura dos outros sacramentos, a matéria ou elemento não se muda em substância diversa. Não muda. A água batismal e o óleo de crisma não perdem, respectivamente, a substância própria de água ou de azeite, quando se administram os sacramentos do batismo e da confirmação. Continua sendo água, continua sendo azeite. Mas na Eucaristia, o que antes da consagração era simples pão e vinho, é verdadeira substância do corpo e sangue de Nosso Senhor, desde que se efetuou a consagração. É o único sacramento em que acontece isso. A matéria, né? A matéria muda. Agora vem o número 4. Unidade sacramental. Apesar de serem dois os elementos que constituem a natureza integral da Eucaristia, a saber, pão e vinho, dizem, contudo, que eles não perfazem vários, mas um só sacramento, conforme nolo ensina o magistério da Igreja. Do contrário, não poderia, aliás, ser 7 o número total dos sacramentos, assim como a tradição sempre o afirmou e os concílios de Latrão, Florença e Trento o definiram. Pois, como a graça deste sacramento produz um só corpo místico, um só deve ser também o próprio sacramento, para que a sua natureza corresponda à graça produzida. E deve ser um, não porque seja um todo indivisível, mas porque assinala uma só operação da graça. Se compararmos comida e bebida, são duas coisas diversas, mas que se empregam para a mesma finalidade, ou seja, para restaurar as forças do corpo. Comida e bebida, né? Assim, pois, no sacramento convinha que a elas correspondessem duas espécies diversas, para representarem um alimento espiritual com que as almas se sustentam e dessedentam, né? Porque mata a sede. Por isso é que Nosso Senhor declarou: minha carne é verdadeiramente comida e meu sangue é verdadeiramente bebida. Não é simbolicamente comida, não é simbolicamente bebida. Então o protestante tem que aprender a ler isso aqui. O advérbio é claro, né? Está na Escritura. Número 5, significado sacramental. Portanto, torna-se importante que os padres não se cansem de desenvolver toda a significação do sacramento da Eucaristia. Então, o padre tem que deixar muito claro na nossa cabeça o que significa o sacramento da Eucaristia. O que significa? Aí tem que falar, é aparência de pão, aparência de vinho, mas já não é, tem que mudar, tem que explicar as mudanças. Dessa forma, os fiéis poderão alimentar o espírito pela contemplação das verdades, e enquanto acompanham os sagrados mistérios com os olhos corporais. Então, a gente vai olhar para a consagração com os olhos do corpo, mas com os olhos da alma, ou seja, com a fé, a gente vai estar acreditando numa coisa que os olhos não estão enxergando. O olho está vendo ali uma rodinha de trigo, mas a fé tem certeza que o Cristo, o Deus humanado, está ali. Ele está ali, aquele Deus que criou tudo isso aqui está ali, presente. É uma responsabilidade muito grande, né? E quando a gente tem esse clique, essa faísquinha na nossa cabeça que dá aquele lampejo assim, ó, nossa, eu estou diante dele. Não preciso viajar no tempo para ver Jesus. Olha ele ali, ó, ele está ali quietinho, me olhando. Ele está ali, olha, tem que dar um clique na gente.
peraí, eu estou diante de Deus, Ele está aqui, o único lugar que Ele está é aqui. Ele não está ali na árvore, debaixo do pé de manga, Ele não está ali na calçada, na avenida, no semáforo. Ele está ali, ó, no altar. Então eu tenho que me comportar, agora que eu tenho que pedir perdão, eu tenho que falar com Ele, eu tenho que pedir as forças para a minha vida ali, naquele momento. Então vem a letra A. Outro nome, Memorial da Paixão de Cristo. Ora, 3 são as coisas que este sacramento da Eucaristia nos recorda. Primeiro, que já passou, é a paixão de Cristo Nosso Senhor. Ele próprio havia dito, ó, fazer isto em memória de mim. Então é memorial da paixão. E o apóstolo São Paulo disse, todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes do cálice, anunciareis a morte do Senhor até que Ele venha. Então, ó, a missa é o anúncio da morte de Deus até que Ele venha. E não é a igreja que inventou esse negócio de ficar lembrando da morte de Cristo. É o próprio apóstolo que falou, inspirado por Deus. Todas as vezes que a gente fizer, e o próprio Deus diz, fazei isto em memória de mim. Quer dizer que o próprio Deus que criou a missa, não tem dessa. Claro, está tão claro. Está claro, Deus mandou fazer a missa. Falou, ó, eu vou morrer, vai acontecer isso aqui, vai ser uma espécie de tragédia, eu vou morrer inocentemente, e eu quero que vocês prorroguem este mistério. Eu quero que vocês repitam esta cena de uma forma mística. As gerações. Para todo mundo que nascer depois de vocês, participarem da mesma crucificação. Eu quero que todo mundo esteja debaixo da cruz com a Santíssima Virgem São João. Eu quero que não só vocês aqui no ano 0, no primeiro ano ali do cristianismo. Não, eu quero que todo mundo lá de 2021, as crianças também vão à missa para poder assistir e receber os méritos da cruz. Eu quero. Aí vem o protestante e fala que não, que Deus já morreu, já ressuscitou, está tudo pronto. Vamos só louvar, glória, aleluia, amém, irmão. Como assim? Da onde está tirando essa loucura? Isso aí é uma leitura totalmente enviesada, é uma interpretação de texto falha, para não dizer que é má fé, né? Porque é muito complicado a gente olhar para isso e não sentir indignação. Mas enfim, aí vem aqui a colação da graça. A segunda é a graça divina e celestial, que o sacramento confere no instante da recepção, para nutrir e conservar as forças da alma. Assim como o batismo nos faz renascer para uma vida nova, e a crisma nos dá alento para resistir a Satanás e confessar publicamente o nome de Cristo, assim também recebemos na Eucaristia alimento e vigor espiritual. Letra C, penhor da eterna glória. A terceira, reservada para o futuro, é o fruto da eterna alegria e glória que nós havemos de possuir lá no céu, na pátria celestial, em virtude da promessa feita por Deus. Então, a Eucaristia alimenta agora e ela também preserva para o futuro. Ela já está te preparando para ir para o céu, porque quem não comer não entra no céu. Então, ela serve para o presente e ela serve para o futuro. Estas 3 coisas que claramente se distinguem quanto ao tempo presente, passado e futuro, são expressas de tal maneira pelos sagrados mistérios que o sacramento, apesar das espécies diversas, constitui em seu aspecto total uma só representação. Esta exprime, por sua vez, a razão de ser daquelas 3 coisas, consideradas separadamente. Então vem a matéria da Eucaristia. Qual que é a matéria? Os pastores, os padres, devem, antes de tudo, conhecer a matéria deste sacramento, já para que eles mesmos o possam consumar validamente, ou seja, para consagrar, tem que saber a matéria, já para que os fiéis tenham uma noção de seu valor simbólico e nutram em si o amoroso e intenso desejo de possuir aquilo que a matéria significa, né? Entendeu? Ó, pão de trigo, então vem a matéria, pão de trigo. Dupla é a matéria deste sacramento. Uma é o pão feito de trigo. Falaremos desta em primeiro lugar e da outra nos ocuparemos mais adiante. Então dizem, pois, os evangelistas Mateus, Marcos e Lucas que Cristo Nosso Senhor tomou pão em suas mãos, benzeu-o e partiu-o, pronunciando as palavras: isto é meu corpo. No Evangelho de São João, Nosso Senhor também disse de si mesmo que era pão quando declarava: eu sou o pão vivo que desci do céu. Então não tem dúvida, na Bíblia está muito claro que a Eucaristia, a missa, tem que acontecer daquele jeito que a gente vê até hoje na missa. É desse jeitinho mesmo. Ora, o pão pode ser de várias espécies, ou porque difere na matéria de que é feito, havendo pão de trigo, pão de cevada, de legumes, de outros produtos da terra, ou porque difere nas várias maneiras de se preparar, havendo pão levedado e pão sem fermento de espécie alguma. Então tem vários tipos de pão. Tem pão de batata, tem pão de
de arroz, né? Mas tem que ser só de trigo. Quanto à primeira espécie, as palavras do Salvador mostram que o pão deve ser de trigo. O pão deve ser de trigo. Pois, na linguagem comum, não há dúvida que se pensa em pão de trigo, quando nos referimos ao pão sem mais explicações. Esta interpretação é também confirmada por uma figura da antiga aliança, pois o Senhor havia prescrito que os pães de proposição, símbolo deste sacramento, fossem feitos da mais pura farinha de trigo. Letra B. Em geral, não fermentados, segundo o exemplo de Cristo. Então, assim como só ao pão de trigo podemos considerar matéria apta para se fazer o sacramento, assim também nos será fácil concluir que o pão deve ser ázimo se nos cingirmos ao exemplo que nos deu Cristo nosso Senhor. Com efeito, ele fez e instituiu este sacramento no primeiro dia dos ázimos, no qual não era permitido aos judeus terem em casa coisa alguma que fosse fermentada. Tinha um simbolismo isso, tinha um símbolo, né? Fermento. Querendo alguém alegar a autoridade de São João Evangelista, segundo o qual tudo se realizara na véspera da Páscoa, a objeção pode ser facilmente rebatida. Diziam os outros evangelistas que era no primeiro dia dos ázimos, quando nosso Salvador celebrou a Páscoa, porque os dias santos dos ázimos já começavam quinta-feira de tarde. Mas era o mesmo dia que São João designava como vigília da Páscoa, pois ele queria, antes de tudo, indicar o espaço de um dia natural que começa com o nascer do sol. Por isso é que também São João Crisóstomo considerava como primeiro dos ázimos o dia em que pela tarde se deviam comer os pães ázimos. Está vendo? Um monte de detalhes que a gente não percebe, né? E o apóstolo São Paulo nos mostra quanto a consagração de pão ázimo condiz com a pureza e integridade interior que os fiéis devem apresentar desde que se aproximam para receber este sacramento. Motivo porque nos exorta, abre aspas, deitai fora o velho fermento, para que sejais uma massa nova, porque sois ázimos. Pois Cristo foi imolado para ser a nossa Páscoa. Portanto, celebremos o nosso banquete não com o velho fermento, nem com o fermento da malícia e perversidade, mas com os ázimos da sinceridade e da verdade. Então a gente também não pode ter pão de fermento, porque já foi condenado o fermento no simbolismo. O fermento simboliza o pecado. Então o pão da Eucaristia é sem fermento porque ele simboliza a pureza de Cristo. Ele foi imolado sem pecado. Então o pão que a gente come na Eucaristia é um pão feito sem fermento. O fermento simboliza a iniquidade. Né? Então, que é ázimo mesmo? Pão ázimo, sem fermento. Então, mas não como condição essencial. E que não tenha azedo, né? Este requisito, porém, não é tão essencial que sem o pão ázimo não se possa consumar o sacramento. Não é assim, né? Ambas as espécies de pão, quer ázimo, quer fermentado, conservam o nome e as qualidades de verdadeiro pão. Os dois são pães. Tem o pão de fermento e tem o pão ázimo, mas os dois são pães, está falando aqui. São pães, a essência, né? No entanto, a ninguém é lícito modificar por livre e espontânea vontade, ou antes, por capricho próprio, este louvável costume da igreja. Então é pão ázimo por costume. Ninguém tem o direito de chegar, não, vou fazer de outro jeito. Não é assim. Muito menos o poderiam fazer os sacerdotes de rito latino, aos quais os soberanos pontífices, ainda por cima, ordenaram celebrar os sacramentos, os sagrados mistérios, só com pão ázimo. Então tem a ver com a força da tradição aqui. A respeito da primeira matéria deste sacramento, bastam as noções que acabamos de desprender. Convém apenas advertir que a Igreja nunca determinou quanta matéria se deve empregar para a consagração do sacramento, por não ser possível determinar também o número das pessoas que possam ou devam receber os sagrados mistérios. Beleza, né? Vinho e vinho de uva. Resta-nos agora falar da segunda matéria. É o vinho pisado do fruto da vide, ao qual se mistura um pouco de água. A Igreja Católica sempre ensinou que Nosso Senhor e Salvador empregava vinho na instituição deste sacramento, pois ele mesmo havia dito, doravante, não tornarei a beber deste fruto da vide até chegar aquele dia.
Ao que comenta São João Crisóstomo, do fruto da videira, que certamente produzia vinho e não água. Era como se ele quisesse dizer, com tanta antecedência, ou melhor, era como se ele quisesse, com tanta antecedência, esmagar a heresia daqueles que julgavam que nestes mistérios se devia usar água exclusivamente. Então ele já estava antecipando, né? Corolário, a mistura de água. Por que mistura água no vinho, na consagração da Eucaristia no vinho? A Igreja, porém, sempre misturou água com o vinho. Em primeiro lugar, porque assim o fizera Cristo Nosso Senhor, conforme nos provam a autoridade dos concílios e o testemunho de São Cipriano. Então, esses testemunhos nos mostram que Nosso Senhor misturou água no vinho. Depois, porque essa mistura faz lembrar que do lado de Cristo manou sangue e água. Além do mais, as águas, entre aspas, significam o povo, como lemos no Apocalipse. Assim também, misturada ao vinho, a água simboliza a união do povo fiel com Cristo, que é sua cabeça. E a Santa Igreja sempre manteve este costume por ser de tradição apostólica, desde os apóstolos. Então a Igreja mantém. São tão fortes as razões para se misturar água ao vinho que seria culpa grave deixar de fazê-lo. Sem embargo, a omissão não impediria que se consumasse o sacramento. Então não é que se não colocar água, continua fazendo, o sacramento continua. Ele consagra. Só que é muito grave se fizer isso aí de qualquer jeito e não colocar água, por qualquer motivo. Talvez pode acontecer num caso extremo de não ter água. Eu achava que é porque a água é para quem está fora da igreja. Então, a gente pensa que era... Já ouvi dizer também, né? Que eram os pagãos, né? Para tentar. Mas, na verdade, é a nossa incorporação no corpo místico. Em pequena quantidade, fala. Mas, assim como é de preceito misturar água ao vinho, nos sagrados mistérios, os sacerdotes devem também cuidar de não fazer senão uma pequena porção. Pois os santos autores julgam e ensinam que essa pouca água se converte em vinho. Então, se você coloca pouca água, ela vira vinho. Se colocar demais, o vinho vira água. Então, tem que ser a água que tem que virar o vinho, não é o vinho que tem que virar a água. Né? Porque nós temos que ser santificados, não é Cristo que tem que ser santificado. Ele é o vinho, nós somos a água. Né? Então, olha como é que encaixa o simbolismo. Então, nesse sentido, o Papa Honório disse: no teu território arraigou-se um abuso pernicioso, como seja o de empregar no sacrifício mais água que vinho. O Papa estava condenando, porque a razoável prática da Igreja Universal prescreve que se tome muito mais vinho do que água. Então ele estava condenando ali uma prática, né? Como estes dois elementos são os únicos a constituírem a matéria sacramental, muita razão teve a Igreja de proibir, por vários decretos, que não se oferecessem outras coisas além do pão e do vinho, conforme alguns se atreviam a fazer. Então tinha muita gente querendo consagrar mel, suco, cachaça de outras coisas, né? Pinga de batata, sei lá, qualquer outra coisa. Suco de uva. O simbolismo da matéria. Qual que é o simbolismo do sangue? Do vinho, né? Agora vamos ver quanto os símbolos de pão e de vinho que se prestam para designar as coisas de que são sinais sacramentais, conforme a nossa profissão de fé. Então, letra A. Cristo como a vida da alma. Em primeiro lugar, apresentam-nos Cristo como a verdadeira vida dos homens. Assim como a nossa alma é a verdadeira vida do nosso corpo de carne, Cristo é a verdadeira vida da nossa alma. Sem Cristo a gente já está morto. Por isso que o pagão ele não vai entrar no céu, ele já está morto enquanto está vivo aqui. Ele já está morto, ele é um defunto que está se mexendo. Quando ele morrer, ele não tem para onde ir. Ele só tem, ou ele tem o inferno para ele ir, que é o lugar dos mortos, na morte eterna, né? Ou, se for uma criança não batizada, que não tem culpa, ela vai, como diz a tradição, para o limbo eterno. Ela não vai ser condenada, mas também não vai entrar para a salvação eterna da vida beatífica, visão beatífica, né? Então, Nosso Senhor em pessoa havia dito assim, minha carne é verdadeira comida e meu sangue é verdadeira bebida. Ora, se o corpo de Cristo Nosso Senhor dá alimento para a vida eterna aos que recebem o seu sacramento, com o coração puro e santificado, de muito acerto é que o sacramento tenha por símbolo as matérias que conservam a nossa vida terrena. Assim, os fiéis não custam a compreender que a comunhão do precioso corpo e sangue de Cristo lhes nutre plenamente a alma e o coração. B. A transubstanciação.
Estes elementos materiais também concorrem, não pouco, para que os homens venham a reconhecer que este sacramento encerra de fato o corpo e o sangue de Nosso Senhor. Pois, ao vermos todos os dias que por um processo natural o pão e o vinho se convertem em carne e sangue do homem, mais facilmente chegamos a crer, mediante essa analogia, que a substância do pão e do vinho se convertem pelas palavras da consagração na verdadeira carne de Cristo e no seu verdadeiro sangue. Letra C, a renovação da nossa alma. A admirável mutação dos elementos incute-nos ainda uma pálida noção daquilo que se opera na alma. De verdade, quando, ainda que não se perceba nenhuma mudança exterior no pão e no vinho, contudo, a sua substância passa verdadeiramente a ser carne e sangue de Cristo, mesmo que a gente não perceba com os olhos e com o paladar, né? Assim também, de modo parecido, nossa vida se renova interiormente quando recebemos a verdadeira vida no sacramento da Eucaristia. Quando a gente comunga em estado de graça, né? Quando a gente comunga com vontade mesmo, a nossa alma recebe o Cristo e ela se funde a Cristo de verdade. Posto que em nós parece não ter havido nenhuma mudança. Parece que não aconteceu nada. Não é igual você tomar um remédio e sentir o efeito. A Eucaristia você não sente nada. Então, se a pessoa estiver esperando comungar e sentir melhor, ou sentir passar dor de cabeça, dor de barriga, sentir o sintoma da diabetes passar, não vai passar. Pode ser que numa situação extraordinária, Deus dá até a graça de mostrar um efeito disso, né? Olha, eu tomei, eu não sinto mais nada. Mas isso é um caso muito excepcional. Agora, não é isso que acontece. O negócio é que é místico, né? O corpo místico da igreja, ó, mais ainda. Sendo a igreja um corpo que se compõe de muitos membros, nenhuma coisa é mais adequada para fazer ressaltar essa união do que o pão e o vinho. O pão se faz de muitos grãos e o vinho se espreme de muitos cachos. Desta maneira, simbolizam como também nós, apesar de sermos muitos, nos unimos estreitamente pelos vínculos deste mistério e constituímos, por assim dizer, a unidade de um só corpo. Então, todo o povo católico fiel que vai ser salvo, cada um é uma uva que vai ser exprimida e vai para o céu, vai se compor com Cristo, né? Num vinho da santificação. Bonita essa comparação, né? É poética até, né? Aí vem a forma. A gente falou da matéria, né? O pão de trigo e o vinho de uva. Agora, qual que é a forma desse sacramento da Eucaristia? Chega agora a vez de tratarmos da forma que se deve empregar na consagração do pão. Salvo motivo particular, estas explanações não se destinam ao simples povo fiel. Não é para o fiel. Pois delas não precisam os que não receberam ordens sacras. Então a gente não tem por que saber, né? Por que ter que saber disso? Porque quem vai consagrar é o padre, ele que é o ministro. Mas são dadas, sobretudo, para que a ignorância da forma não induza os sacerdotes a cometerem erros palmares na consumação do sacramento. Então, ó, número 1, para a consagração do pão, qual que é a doutrina apostólica para a consagração? Conforme a doutrina dos evangelistas São Mateus e São Lucas, bem como do apóstolo São Paulo, sabemos que essa forma consiste nas seguintes palavras: isto é o meu corpo. Que será dado por nós. É só isso. Então a única palavra que consagra é: isto é o meu corpo. Acabou. O padre falou isso e virou a Eucaristia. Então, tanto é que se ele pegar um pão e pronunciar com vontade, qualquer momento do dia, se ele pegar um pão verdadeiro e falar, acontece, vira Eucaristia. Porque ele está com a mão ali. Só que ele não pode, né? Não pode fazer isso. Não deve. Pois está escrito: quando estavam na ceia, tomou Jesus o pão, benzeu-o, ou seja, ele benzeu o pão, partiu-o e deu-o aos seus discípulos, dizendo: tomai e comei, isto é o meu corpo. Então, quando o padre faz vários sinais da cruz ali em cima da Eucaristia, antes de consagrar, ele está imitando Jesus. B. Doutrina dos Santos Padres e dos Concílios. Esta forma de consagração, a Igreja sempre a empregou por ser a que Cristo Nosso Senhor havia observado. E aqui deixamos de parte os testemunhos dos Santos Padres, cuja enumeração seria nunca acabar. E o decreto do Concílio de Florença, por bastante conhecido e acessível a quantos o queiram consultar. Se assim procedemos, é porque se pode também inferir a mesma verdade daquelas palavras de nosso Salvador, abre aspas, fazei isto em memória de mim. Então aqui já conclui, né? Então aquilo, pois, que Nosso Senhor dera ordem de fazer, deve referir-se não só ao que ele havia feito, mas também ao que ele havia dito. Então não é só imitar o que Jesus fez, benzer o pão e pegar.
É falar o que ele falou também. Então, isto deve, sobretudo, entender-se das palavras que ele proferira, tanto para significar como para produzir o efeito sacramental. Aí vem a demonstração filosófica disso, tudo que a gente está falando. Qual que é a demonstração? O mesmo se pode facilmente demonstrar à luz da razão. Forma é aquilo que significa o efeito operado por este sacramento. A forma é o efeito que a Eucaristia produz. É o efeito. Ora, como as palavras citadas declaram, de maneira explícita, o efeito se opera, isto é, a conversão do pão no verdadeiro corpo de Nosso Senhor, segue-se, portanto, que elas mesmas constituem a forma da Eucaristia. Então, a forma da Eucaristia é: isto é o meu corpo. Quando o padre diz isso, aquilo que ele está dizendo acontece. Então, é como fazer uma comparação. Quando o noivo diz para a noiva: eu te recebo por minha esposa e te prometo ser fiel na saúde e na doença, na alegria e na tristeza, todos os dias da minha vida. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pronto, ele é marido dela. No momento que ele falou que ele é marido, ele é. Porque ela aceitou e ele aceitou. Então os dois fecharam o sacramento, baixou neles o sacramento, o sétimo sacramento. O batismo também, batismo, né? O batismo, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Na hora que ele falou, o significado daquela frase não ficou perdido. Igual como quando você diz assim, por exemplo: eu estou morrendo de sede. Não, você não está morrendo de sede. Você está modo de dizer, mas aquilo que você está falando não está acontecendo. Então quando a gente fala assim: nossa, eu falei 1000 vezes para você não deixar essa porta aberta e você ainda deixou. Não, você não falou 1000 vezes. Você tá só se expressando. Então quando eu digo assim, eu te mato se você fizer isso de novo. Eu te mato. A gente fala na hora da raiva. Mas você não vai matar coisa nenhuma, você não mata nem barata. Então essa palavra não significa nada no sentido literal. Pelo contrário, no sacramento, quando o padre diz: isto é o meu corpo, aquilo que ele fala realmente acontece. É diferente. Igual eu te batizo, realmente batiza. Eu te prometo ser fiel, ser seu marido, acontece. E o padre também, quando o bispo vai lá e coloca a mão em cima da cabeça do padre, fala: eu te sagro, sacerdote, ele vira padre. Então, e aí também o crisma. Muito importante essas palavras. Então é muito importante, porque aqui, tem até na Faculdade de Letras, tem uma disciplina que fala dos atos de fala, que são coisas que o ser humano faz que só podem acontecer durante a fala. Tem coisas que eu posso fazer ou falar. Eu posso dizer assim, eu pego uma garrafa na mão, ou eu posso pegar a garrafa na mão e não falar nada. Se eu disser que eu peguei uma garrafinha, você vai imaginar eu pegando, mas não preciso pegar para você saber o que eu disse, o que eu fiz. Ou eu posso pegar e você vê, sem eu ter que falar nada, você sabe que eu peguei. Agora, isso aí é uma forma de dizer, tem duas formas de dizer, né? Agora, no sacramento, Só tem uma forma de acontecer, é falando. Só tem um jeito. Não tem outro jeito de casar alguém se o noivo não pronunciar as palavras. Se ele ficar mudo lá na hora, como é que faz? Não dá, não acontece o sacramento. Se o padre não abrir a boca, aquilo continua sendo farinha de trigo. Se o que vai batizar alguém não pronunciar, não batiza nunca. Não adianta chegar lá e fazer um sinal da cruz nele para estar batizado. Não, tem que pronunciar. Então, aqui fica claro, né? Ele tomou o pão, benzeu, pronunciando as palavras. Isto é o meu corpo. Então, o próprio Cristo se consagrou. Foi o primeiro padre, né? Tá aqui, corolário, termos concomitantes da forma. Quais são as palavras que são ditas ao mesmo tempo que a forma? Então, o evangelista refere antes as palavras tomai e comei. Sabemos, porém, que estas palavras não designam a consagração da matéria. Tomai e comei, não. Mas apenas o uso que se deve fazer do sacramento. Então, quando o padre fala tomai todos e comei, ele não está consagrando ainda. Está recomendando o que vai ser feito depois de consagrar. É só uma recomendação, é uma orientação. Tomai todos e comei. Aí, isto é o meu corpo. Agora sim. Então era uma preparação psicológica para você saber o que você tem que fazer depois que ele falar isto é o meu corpo. Então ele fala, tomai todos e bebei. Isto é o meu sangue. Aí na hora que você olha para o cálice, agora virou sangue. E o que eu tenho que fazer? Tomar e beber. Porque o padre falou, tomai todos e bebei. Então ele está dizendo que no entanto, ninguém... Peraí, eu pulei aqui, né? Vovó faz um buraco. Porém... É que eu gastei buraco.
Essas palavras não designam a consagração da matéria, né? Mas apenas o uso que se deve fazer delas. O sacerdote, ou seja, o padre, tem a estrita obrigação de pronunciá-las, mas não são de valor essencial para a realização do sacramento. O padre não precisa, assim, não é essencial para ele dizer, tomai todos e comei. Se ele só erguer e falar, isto é meu corpo, já valeu. Porque esta é a palavra da consagração. Né? O mesmo se diga da conectiva, pois, na consagração do pão e do vinho. Então não precisa dizer, pois isto é meu corpo e meu sangue. Tomai todos e comei, pois isto é meu corpo. Não precisa dizer o pois. Ele tem que dizer para deixar claro, mas não é essencial para a consagração. Tem que saber entender isso, né? Do contrário, não seria lícito consagrar o sacramento quando não houvesse a quem administrá-lo. Ou seja, se não tem ninguém na missa, o padre vai virar para quem e falar, tomai todos. Ele não precisa, ele está sozinho, ele levanta, isto é meu corpo, e come. Pronto, não precisa, né? No entanto, ninguém pode contestar que o padre consagra realmente a matéria apta do pão todas as vezes que profira as palavras de Nosso Senhor, ainda que na mesma ocasião não administre a ninguém a Sagrada Eucaristia. Né? Para a consagração do vinho, pelas mesmas razões já alegadas, deve o padre ter uma perfeita noção da forma para consagrar o vinho, que é a segunda matéria deste sacramento. Devemos crer com inabalável certeza que ela está contida nas seguintes palavras: este é o cálice do meu sangue, da nova e eterna aliança, mistério da fé, o qual por vós e por muitos será derramado em remissão dos pecados. Fecha aspas. Aí fala por muitos, não fala por todos. Porque está traduzindo do original. Na missa nova também traduz por muitos, mas a CNBB traduziu por todos. Né? Devemos crer, então, com inabalável fé. Destas palavras, muitas foram tiradas das Sagradas Escrituras, algumas, porém, são conservadas pela Igreja em virtude da tradição apostólica. Então, letra A, o teor das palavras. Qual que é o teor das palavras? Se não vejamos, este é o cálice. Qual que é o teor da palavra? Este é o cálice, não é um cálice. Este é um cálice da salvação. Não, este é o cálice da salvação. Então você pode beber qualquer cálice em qualquer outra religião aí, não salva nada. Porque este é o cálice. Este, o que eu estou pegando. Então, o da missa. É o da missa, não é o culto. Não é esses cultos aí. Isso aí não tem cálice ali. O único lugar que salva é onde tem o cálice. Então, é a Igreja Católica Apostólica Romana. Porque ali está o cálice da salvação. Então, são palavras escritas por São Lucas e o apóstolo São Paulo. O que vem a seguir? Do meu sangue, ou meu sangue da nova aliança, o qual por vós e por muitos será derramado em remissão dos pecados, são palavras que se acham parte em São Lucas e parte em São Mateus. As palavras da eterna aliança e mistério da fé foram-nos comunicadas pela sagrada tradição, que é a medianeira e zeladora da verdade católica. Então, tem parte que é da Bíblia, e dentro da Bíblia tem parte que é do São Paulo, que é de São Lucas, outra de São Mateus. A igreja junta, coloca no cânon da missa e ainda acrescenta o que a tradição dos padres da igreja, desde o primeiro século, colocou. Então, a igreja que é a zeladora. Não foi Jesus que falou essas palavras, né? Ele colocou assim... Não, o meu sangue da nova aliança. Ele falou essa palavra. Mas aí quando coloca assim, mistério da fé, então, a igreja coloca. Então ela vai anexando, porque tudo que a igreja faz é para melhorar a condição da nossa salvação. Tudo. Então se ela coloca na liturgia uma nova genuflexão, para que é? Para honrar mais Nosso Senhor. Então por isso que é problemático, depois do concílio tiraram todas as genuflexões da missa, tirou todos os 33 sinais da cruz, que a gente fazia. Então, ninguém poderá contestar a exatidão desta forma se também aqui tiver em vista o que já foi dito acerca da forma na consagração da matéria do pão. Pois certo é que nas palavras que exprimem a conversão do vinho no sangue de Cristo Nosso Senhor, está contida a forma correspondente a esta matéria. Ora, como aquelas palavras a exprimem claramente, é de toda evidência que se não deve estabelecer outra forma. Então, morreu a nota, né? Letra B. Qual que é o seu sentido profundo? Este é o cálice da nova aliança. Qual que é? Além disso, essas palavras exprimem certos efeitos admiráveis do sangue derramado na paixão de Nosso Senhor, efeitos que estão na mais íntima relação com este sacramento.
O primeiro é o acesso à eterna partilha, cujo direito nos advém da nova e eterna aliança. O segundo é o acesso à justiça pelo mistério da fé. Porque Deus nos propôs Jesus como vítima propiciatória. Jesus é o bode expiatório, mediante a fé em seu sangue, para que ele mesmo seja justo e justifique a quem acredita em Jesus Cristo. O terceiro é a remissão dos pecados. Então, letra C, sua explicação mais ampla agora mais generalizante. Como estas palavras da consagração do vinho encerram um sem número de mistérios e são muito adequadas ao que devem exprimir, força é considerá-las com mais